Vamos para mais uma história de homens e mulheres que viveram uma época terrivelmente difícil e mesmo assim se mantiveram na fé em Deus para que hoje pudéssemos viver e adorar livremente a Deus nosso Pai. Hoje vamos falar de Abraão, uma das histórias mais importantes da Bíblia. E saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas aos judeus. Abraão foi filho de Tera, e a sua família era natural da cidade de Ur, dos caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a sua família saiu de Ur em direção à terra de Canaã, e resolveram ficar em Harã. Tanto Ur quanto Harã eram cidades que adoravam o deus da lua, sendo essa uma das razões para Deus tirá-lo desse cenário. Sobre o seu nascimento, é muito difícil afirmar com exatidão, porém a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada. Bem, no capítulo 12 do livro de Gênesis acontece o chamado dele. Deus diz para que ele saia da casa de seu pai e vá para uma terra que seria mostrada. Então ele deixa a casa de seu pai e sua parentela e segue para sua peregrinação aos 75 anos, partindo em direção à terra de Canaã, levando consigo Sarai, Ló, seu sobrinho, seus servos e todos os bens que ele tinha. Chegando em Palestina, Abraão resolve ficar próximo a Betel, mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito, onde, temendo por sua vida, ele apresenta Sara como sua irmã, o que colocou ele em apuros com Abimeleque. Lembra do vídeo anterior a esse, onde eu conto a confusão em que ele se meteu? Depois dá uma olhadinha lá. Bem, depois de tudo resolvido no Egito, graças a Deus, Abraão volta para a região próxima a Betel. Lá ele teve outro BO para resolver, dessa vez com Ló. O rebanho deles cresceu demais durante o tempo em que estiveram no Egito e começou a dar problemas no pasto, ao ponto dos pastores de Ló e Abraão começarem a brigar. Com isso, Abraão resolve que seria necessária a separação deles para que não houvesse brigas entre ele e Ló, deixando Ló à vontade para escolher a região que gostaria de habitar, à direita ou à esquerda. Aquele que ele escolhesse, Abraão iria para o lado oposto. Ló então escolhe as planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Lugar esse onde o mal tomava conta. A galera ali era da zoeira, ninguém queria saber de moral ou desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento pessoal, menos ainda. A parada era o que vale é o que interessa, o resto não tem pressa. Tipo isso. Já Abraão viajou para uma planície, nas montanhas chamadas Manre, localizada ao sul. Sobre as marcas de promessa que a história de Abraão tem, vamos começar falando da troca do seu nome, que antes era Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. E em Gênesis 17, Deus muda seu nome para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, pois agora o significado era pai de muitos ou pai de uma multidão. Isso aconteceu quando Abraão tinha 99 anos. E não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome também de sua esposa Sara. De Sarai, ela passou a se chamar Sara, isso porque ela seria mãe de uma grande nação. Essas mudanças de nome têm a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda lá em Gênesis 12, quando Deus diz para ele sair da casa de seu pai, que o faria dele uma grande nação. Depois, no capítulo 15, Deus promete que ele ainda seria pai, e que o seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa. Entenda, nessa época era normal os senhores que não tinham herdeiros deixarem para os seus servos a sua herança. Mas com Abraão isso seria diferente, pois havia uma promessa a ser cumprida e a sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. O que é reafirmado no capítulo 17, mesmo após o nascimento de Ismael. Deus volta a dizer a ele que ele seria pai de muitas nações e que Sara ainda seria mãe, fazendo então um pacto com ele, selado pelo sinal da circuncisão e por fim com o nascimento de Isaque, filho da promessa. Muito bem, Ló, que foi para a terra de ninguém, acaba passando um sufoco. Ele, sua família e seus bens foram tomados após uma guerra na região em que morava. Foi salvo por uma pessoa que conseguiu escapar e que correu até Abraão contando o que havia acontecido. Abraão então pega 318 criados e recupera Ló e sua família. Após esse episódio, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, que teve a permissão de Bera, o rei de Sodoma, para tomar frente do reencontro com Abraão, provavelmente reconhecendo a importância do seu sacerdócio. Nessa ocasião, Abraão dá dízimo a Melquisedeque. Eu adoraria entrar nessa seara, porém o vídeo passaria de gigante a impossível. Sendo assim, vamos avançar para o capítulo 16, onde Sara arruma um problema por achar que Deus estava impedindo ela de engravidar. Ela diz para Abraão que, pelo jeito,
não ia rolar a promessa de Deus através dela, então que ele pegasse a sua serva para ter esse herdeiro. Pois é, nessa época era normal usar a serva para esse propósito. E assim nasce Ismael, tendo Abraão já 86 anos. 14 anos depois, Abraão, agora com 100, a promessa de Deus se cumpre com o nascimento de Isaque. E por isso Abraão expulsa Agar e seu filho Ismael. Eles saíram pelo deserto de Berseba, onde são avisados por Deus que Ismael seria também uma grande nação, por ser descendente de Abraão. E assim foi através de Ismael que os árabes estabeleceram a sua origem até Abraão. No capítulo 22, Abraão passa por uma terrível prova, quando Deus pede que ele sacrifique Isaque. Agora imagina a situação. Isaque foi o filho da promessa que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. Sendo assim, ele se tornou o centro de toda a esperança de Abraão. Aí vem Deus e pede que sacrifique o seu filho. Imagina a dor e o dilema que Abraão sentiu. Além de amar o seu filho, ele tinha medo que a promessa de Deus não se cumprisse. Ele poderia ter dito não a Deus e poupado o seu filho, mas esse não seria Abraão, o pai da fé. Ele mesmo com muita dor no coração acata a ordem de Deus para dar fim à vida de seu filho, confiando totalmente na fidelidade de Deus, e considerando que Deus poderia fazer com que Isaque ressuscitasse dos mortos para que a promessa de Deus fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. Agora para e pensa, é ou não é muito difícil manter um relacionamento com Deus? Nós somos dependentes da presença dele, somos dependentes do seu amor, e merecendo ou não, ele nos ama incondicionalmente, não por interesse, como acontece em alguns relacionamentos. Mesmo com toda essa certeza, nós não conseguimos sacrificar certos hábitos negativos ou vícios, entende? Não é à toa que Abraão é o pai da fé. Bem, vamos lá. Avançando para o capítulo 23. Sara morre e Abraão casa com uma mulher chamada Quetura. Alguns estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que ele teve mais 6 filhos com essa esposa. E através desses filhos, Abraão se tornou pai de outros povos. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efrom. A Bíblia também afirma que tudo que ele tinha deu a Isaque, e para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu apenas presentes. Algumas curiosidades de Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu. Ele é considerado o pai da fé, porque o Novo Testamento ensina que todos que têm fé em Jesus são descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia não esclarece praticamente nada da vida de Abraão antes dos 75 anos de idade. Ele foi pai de Isaque com 100 anos. Era quase um nômade, porém era um homem muito poderoso e rico. Era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Ele teve encontros pessoais com Deus. Um deles, Deus estava em forma humana, acompanhado por 2 anjos. Também recebeu a palavra de Deus em sonhos. Foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Por 2 vezes escondeu que Sara era sua esposa. Era chamado de amigo de Deus. Por fim, depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Bem, aqui termina essa história, que apesar de ser curtinha, consegue nos passar a importância de Abraão nas nossas vidas. Meu nome é Alexander Teran, e se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal e a compartilhar com quem você ama. Ativa o sininho e vamos juntos para o próximo vídeo. Deus os abençoe.